imóvel do século XIX, construído em estilo neoclássico, sofre com um abandono em Nova Friburgo. O prédio histórico é tombado pelo INEPAC e, apesar de pertencer atualmente ao governo federal, nos últimos anos está cedido à prefeitura. Veja os detalhes a seguir. O mato alto e o portão fechado escondem um dos casarões mais antigos do centro de Nova Friburgo. O imóvel do século XIX, na rua Augusto Spinelli, é o retrato do abandono. Buraco no telhado, reboco caindo, mofo nas paredes, fios pendurados, janelas quebradas. O prédio histórico, tombado pelo INEPAC desde 1985, vai aos poucos se deteriorando, mas muitos detalhes da arquitetura ainda resistem ao tempo. O casarão, em estilo neoclássico, foi construído para ser a casa de uma família de fazendeiros de café de Sumidouro, por volta de 1890. Segundo a historiadora Janaína Botelho, nos anos 30 foi comprado para ser a sede do Partido Nazista de Nova Friburgo. Mas como o Brasil se posicionou contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a casa foi desapropriada na época de Getúlio Vargas. Atualmente, pertence ao governo federal, mas nos últimos anos está cedida à prefeitura. A meu ver, cabe à prefeitura municipal, pelo menos, mantê-lo, né, com telhado, com limpeza até, porque a gente está no centro da cidade, basicamente a gente vê sempre cheio de mato, isso denota abandono. Então eu acho que a prefeitura, pelo menos a manutenção, não digo a restauração. Então a prefeitura, como comodatária, deveria pelo menos estar mantendo esse imóvel para que ele não vá ruir, né, que é a tendência. Porque se ele está desde 2011 sem ser ocupado, imagina como não está ali dentro. Em nota, a Fundação Dom João VI, responsável por cuidar do patrimônio histórico do município, informou que existe um projeto de restauração e reforma do imóvel e que ele está na fase de captação de recurso. É o caso realmente de preservar. Então eu acho que Friburgo ainda tem tempo de fazer um meia-culpa, né? E não deixar que esse tipo de coisa seja um déjà vu, uma coisa do passado. Então a gente tem esses exemplos tristes do passado, a casa de Madame Santana, lindíssima, em frente à prefeitura, que era a estação de trem, também foi demolida. A gente tem esses exemplos que a gente pode tomar como ponto de partida e não deixar que isso aconteça nos dias atuais. Mas Nova Friburgo também tem exemplo de imóveis antigos preservados. É o caso desse prédio na Avenida Alberto Browne, sede da Associação Comercial. Foi construído em 1931 e reformado recentemente. Houve a necessidade de fazer uma intervenção de modo que pudesse requalificar internamente o imóvel, sem, contudo, abalar qualquer tipo de estrutura externa ou interna que fosse ligada à história. A obra se baseou em uma lei municipal que garante o tombamento desse e de outros prédios da cidade. A legislação prevê, por exemplo, redução no valor do IPTU para o proprietário que tiver o imóvel tombado e preservar o patrimônio. Esse imóvel, dando entrada na prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, ou o que seja, ele vai ser ouvida a fundação para que possa fazer uma visita técnica, coisa nesse sentido, ou possa se manifestar quais são os critérios de exigência. Então, alguns imóveis existem exigências de forma externa, né, e existem imóveis que são exigências totais. Mas quando um imóvel é público, como o casarão da rua Augusto Spinelli, resta torcer para que em algum momento apareça o recurso necessário para a obra. A gente realmente tem que tomar uma providência para preservar esse patrimônio que, como eu disse antes, é o único estilo arquitetônico de residências de final do século XIX que Nova Friburgo possui.